Estamos quase chegando à metade do Evangelho de Mateus, hoje o capítulo 12, e esse capítulo também tem umas peculiaridades. Jesus segue servindo, fazendo milagres, ensinando, repreendendo, e naquele momento em que, neste momento, Jesus pela primeira vez tem que enfrentar uma situação, é que as autoridades, os homens religiosos daquele que o seguiam, que o ouviam, começaram a planejar a morte dele. Então é aqui algo que começa a ficar decisivo no ministério de Jesus. Então vamos seguir aqui a leitura do capítulo 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu o pão da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram a lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam um dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa a palavra desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, interessante aqui, né? Jesus começa a se apresentar de maneira ousada, porque no início ele sequer queria que as pessoas que eram curadas dissessem que foram curadas por ele. Mas nesse momento aqui Jesus começa a realmente revelar quem ele é e dizer coisas tão fortes como essa. Primeiro, que ele se anuncia como o Filho do Homem, é uma expressão que significa aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o Messias, aquele que estava sendo esperado. Além disso, além dessa expressão, ele diz que ele é o Senhor do sábado. Temos que entender que para os judeus sábado é um dia muito forte, muito especial, até hoje. E naquele tempo os religiosos eram tão radicais no cumprimento do sábado que eles realmente não faziam nada mesmo. E aqui eles não estão criticando o fato dos discípulos estarem comendo, mas o fato de os discípulos estarem colhendo para poder comer. Então isso para eles era super condenável. E Jesus então diz: Eu sou o Senhor do sábado. Então ele está acima do templo, está acima do sábado. Vamos continuar então. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, lhes perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhe respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Justamente por Jesus ser o Senhor do sábado, ele sabia exatamente o que era permitido, o que não era, e principalmente entender que fazer a vontade de Deus, servir, né, era algo que deveria ser feito no sábado, não só poderia,
mas deveria ser feito no sábado. Então, ele disse ao homem: estenda a mão, e ele estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como podiam matar Jesus. Então, olha aí, aqui é a reação do povo. Ali começa vários episódios em que não só pensaram, mas também tentaram matar Jesus. Isso nós vamos ver mais para frente. Isso foi sendo feito até que conseguiram condená-lo para matá-lo. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome as nações porão por esperança. Então levaram-lhe um endemoninhado que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Então aqui nós vemos a diferença que há entre a atitude dos fariseus quando Jesus faz milagre, cura e diz o que diz. As autoridades, principalmente os fariseus, que eram um grupo de pessoas dentro das autoridades judaicas, dentro dos judeus, né? Como se fosse assim, um partido, e eles, então, diante dos milagres, dos ensinos de Jesus, tentavam matar Jesus. Ao invés disso, o povo, as pessoas comuns, tinham a revelação de que Jesus só poderia vir para fazer o que fazia, só poderia vir da parte de Deus. Então eles usaram essa expressão: não seria ele filho de Davi? Que significa aquele esperado rei que viria como Davi reinar sobre Israel. Embora eles não entendessem exatamente como ele faria isso, mas eles começaram a identificar Jesus como este prometido. Mas quando os fariseus ouviam isso, diziam: é somente Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Então Jesus questiona os pensamentos, né? Eles nem chegaram a falar isso para ele, mas ele, sabendo os pensamentos dos fariseus, enquanto o povo pensava: ele é filho de Davi, os fariseus pensavam: ele deve fazer isso em obediência a Beelzebu. Ele sendo um Beelzebu, ou seja, um demônio, né, o diabo, é que ele expulsa os demônios dos outros. Então Jesus diz que isso não poderia acontecer, senão o próprio reino de Satanás estaria dividido. Então ele diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, né, na autoridade de Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso,
eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus, né, e que realmente era pelo Espírito de Deus que ele fazia isso, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus não são apenas palavras, mas são demonstração de autoridade, de poder, né, como Jesus fazia e realizava as coisas no poder e na capacitação do Espírito Santo de Deus. Como vocês podem entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho de Deus será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem mesmo ele, nem nesta era, nem na era que há de vir. Então, olha, uma advertência muito séria, né, que é a desobediência ou a falar blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tenha cuidado, se você não sabe se uma pessoa está falando da parte do Espírito Santo ou de outro espírito, melhor você não falar, porque essa blasfêmia ela é considerada para Deus a mais séria, né? Considerem uma árvore boa, dá bom fruto, uma árvore ruim, dá frutos ruins, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então, a seriedade da questão da palavra para Jesus é muito sério, para Deus é muito sério, daquilo que sai da boca, isso é o que contamina, né? Muitas vezes criticaram Jesus por comer, os discípulos também por comerem, e ele diz, não é o que entra pela boca que contamina, mas aquilo que sai, né? Isso contando em outro episódio, mas nesse mesmo contexto. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Olha que Jesus já tinha feito muitos sinais mesmo. Muitos milagres, coisas muito sobrenaturais. Mesmo assim, parece que não estavam vendo, parece que não estavam percebendo o que Jesus já tinha feito. E eles fazem esse pedido. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha, coisa bem interessante aqui. Jesus fala de algo que eles certamente não entenderam, mas ele estava falando de que ele morreria e ficaria 3 dias morto e no terceiro dia ressuscitaria. Assim como aconteceu uma alegoria em relação ao que aconteceu com o profeta Jonas, que passou 3 dias no ventre de um peixe grande. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão,
pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. E muitos do que estavam ouvindo, aquele que é maior do que Jonas, né, Jesus, não ouviram, né, não deram ouvido à pregação e não se arrependeram. Então estava falando aqui de algo muito sério também. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Falava ainda Jesus às multidões quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele diz assim: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, ele mesmo responde da seguinte maneira: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É um capítulo muito importante, muito contundente pelas coisas que são ditas por Jesus, né, a respeito do juízo, dizendo que aqueles que se arrependem, aqueles que ouvem a mensagem, a pregação e se arrependem dos seus pecados, no juízo, esses serão os que julgarão aqueles que não se arrependeram. Então, algo muito interessante que Jesus expressa aqui, que Jesus revela nessas palavras duras, sabendo que está sendo criticado, que está sendo colocado como estão planejando a morte dele, né? E tem uma coisa interessante, é que ele também fala essa questão de uma pessoa de quem é expulso demônios, porque ele está falando no contexto daquele surdo, daquele mudo e cego que passa a ver e a falar. Agora eu não lembro se... Só um momentinho. Agora eu não lembro aqui como foi exatamente o milagre que ele fez, mas dentro desse contexto desse milagre que ele fez, ele diz então que a pessoa que tem uma doença ou alguma coisa, uma possessão, e que esse demônio é expulso, essa pessoa ela deve ser preenchida então com o Espírito Santo, né? Porque senão vai encontrar, aqueles demônios podem voltar a encontrar a casa vazia. Então, Jesus ensina muitos princípios espirituais fortes e que nós devemos atentar para eles, para não cometer erros e ter essa atitude. Nós devemos ter sempre essa atitude de arrependimento. Amanhã nós vamos ler então o capítulo 13 e vamos continuar avançando no ministério de Jesus e também vamos ver como o povo vai reagindo e como as autoridades religiosas vão reagindo ao que Jesus vai fazendo e dizendo, tá bom? Se você que está acompanhando até aqui, não esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E eu noto que muitos veem, tá tendo uma visualização boa, mas poucos estão dando o like. Qual é a razão de colocar ali marcar o like?
é que você dá relevância, importância para o vídeo. E esse vídeo, então, passa a ser reconhecido como um vídeo que as pessoas estão se interessando e vai para outras pessoas. O YouTube recomenda para outras pessoas. Então é uma forma de você ajudar para que esses vídeos cheguem a outras pessoas. Então não esqueça de se inscrever, de dar esse like. Se você quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, faça aqui nos comentários e acompanhe toda essa jornada. Estou deixando aí a playlist com toda a leitura que nós estamos fazendo da leitura do Evangelho segundo Mateus. Até amanhã. Deus abençoe.